É hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E eu converso agora com o Fábio Zambelli, que é diretor de Public Affairs do Grupo Impress. Fábio, boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Bom, vamos falar do nosso conturbado cenário político. Eu queria começar falando que a defesa de Bolsonaro chegou ao STF dentro do prazo, que acaba agora pouco depois das 20h30, era o limite. Ele disse que o relatório da Polícia Federal causa espanto, encaixa-se como uma peça política com o objetivo de desmoralizar um ex-presidente da República, cita que as autoridades policiais, querendo ou não, ele é um líder político, expondo a sua vida privada, de fatos tão graves quanto descabidos. Parece incrível, mas boa parte do relatório dedica-se ao disse-me-disse. E ele cita aí a parte mais política, que não interessa para a apuração dos fatos se o presidente pretende apoiar o governador Tarcísio ou um de seus filhos como candidato a presidente da República. Então, eles não veem crimes e nada que foi apurado, que não havia nenhuma intenção, a questão da fuga e tudo mais. Agora, fica colocada a situação política, né? Porque desde o início das ações de Eduardo Bolsonaro no exterior, junto com o Paulo Figueiredo, a gente vê mudanças na pesquisa, na percepção da sociedade, que entende que há ações contra o Supremo, mas com repercussão na economia, né? Exato. Você tem um conjunto de iniciativas e de fatos políticos que aconteceram desde o tarifaço lá do dia 9 de julho, e aí você tem todo esse caldo na investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, a sua prisão domiciliar, o possível descumprimento de medidas cautelares, próximo ali, estamos a alguns dias do início do julgamento no Supremo, daquela tentativa de golpe lá de 8 de janeiro. Então você tem um caldo muito negativo para o ex-presidente no campo jurídico e no campo político. E eu acho que a principal consequência política para o grupo de Jair Bolsonaro, incluindo o filho Eduardo Bolsonaro, incluindo os governadores do campo da direita que o apoiam, é essa indefinição, esse grau de incerteza sobre as condições políticas para a oposição disputar a eleição no ano que vem. Isso está refletido de alguma maneira já nas pesquisas. As pesquisas, todos os representantes do campo da direita sofreram algum tipo de desgaste, algum tipo de arranhão com esse episódio. Então, enquanto se estende esse debate sobre as condições políticas de Bolsonaro disputar a eleição, que me parece hoje altamente improváveis, o julgamento se aproximando, a possível condenação, possível prisão depois do ex-presidente, o campo da direita me parece com uma dificuldade de conduzir o processo sucessório, dando vantagem para o presidente Lula recuperar um pouco de terreno político, inclusive na sua articulação com o Congresso, que nós vimos na última semana, foi o presidente conseguindo algumas vitórias no Congresso importantes, sobretudo na pauta econômica, com o avanço ali do projeto do imposto de renda, que é muito importante para a sua base social, um cenário bastante diferente daquele do primeiro semestre, em que o presidente vinha numa queda de popularidade muito acentuada e correndo o risco, inclusive, de não ser competitivo numa busca pela reeleição. Agora, Fábio, a gente vê a base de apoio do presidente Bolsonaro ainda tentando algumas atitudes extremas, como nós tivemos a interrupção dos trabalhos logo no início da retomada, após o recesso aí parlamentar, né? Houve ocupação, isso ainda está sob a avaliação do Comitê de Ética, para ver se haverá punição ou não, mas a gente vê uma certa divisão também da direita em função da posição de Eduardo Bolsonaro, porque ele complica a situação do país. Se ele tem esse acesso todo, que ele tenta, inclusive, deixar muito evidente a Casa Branca, a presidente Trump e assessores, ele está causando mal para o país, não Exato. Apenas defendendo o pai dele. Acho que esse é o grande entrave para o campo da direita hoje, porque tem que se equilibrar entre a figura do Jair Bolsonaro, os seus familiares, que, conteste-se ou não, é uma figura ainda muito vocal para pelo menos cerca de 20%, 25% dos eleitores, que são muito fiéis ao Jair Bolsonaro, e o trabalho de articulação com a centro-direita, o centro mais pragmático, os partidos políticos. Sem essa composição entre o grupo mais radical e o centro mais pragmático, é muito improvável que esse grupo consiga ser competitivo contra o presidente Lula no cargo, né? Porque as condições econômicas do país me parece que estão relativamente controladas, pelo menos no curto prazo. Diante dessa impossibilidade de você articular, né, o campo mais radical com o campo mais pragmático, quem avança é a situação, é o governo. O que acontece é que nós estamos ainda a 15 meses da eleição. Então, acho que as pesquisas hoje, elas mostram uma fotografia desse momento que é, de fato, negativo agora para a direita e favorável ao presidente Lula. O problema é que 15 meses na política no Brasil é uma eternidade. 15 dias já são uma eternidade, imagina 15 meses. Então, existe um espaço ainda para recomposição dessas forças,
principalmente porque o calendário está dado. Você tem em setembro o julgamento de Bolsonaro, possivelmente a condenação dele e a execução da pena. Portanto, ele deve possivelmente ser preso ainda neste ano. O que vai dar um tempo para que o campo da direita, que hoje está muito machucado com esses episódios que você relatou, se organizar para construir uma candidatura competitiva. E também as pesquisas mostram, Denise, por enquanto, que o presidente Lula se recupera, porém ele tem uma dificuldade objetiva. Ele não consegue superar aquele teto de rejeição. Ele ainda é mais rejeitado do que aprovado. E uma eleição no Brasil, sobretudo a eleição presidencial, tem sido muito mais sobre quem o eleitor não gostaria de ver na presidência do que quem ele gostaria. Então, é uma competição de rejeição. É bastante difícil que um candidato dispute a eleição de 26 sendo mais rejeitado do que aprovado, que ele tenha chance num segundo turno. Então, existe ainda muita... As placas tectônicas da política, elas vão se mexer bastante ainda até outubro do ano que vem. Agora, Tarcísio parece ser uma peça importante nesse tabuleiro, porque as pesquisas mostram que ele teria uma situação bem confortável para disputar a reeleição no estado de São Paulo. Ao mesmo tempo, ele é competitivo também para a disputa à eleição presidencial. Lula passou Tarcísio na última pesquisa, até nesse embalo de toda a mudança que ocorreu. Agora, Tarcísio ainda está preso a seguir o que determina Bolsonaro. Ele se mantém fiel, ele participou de eventos, ele inclusive vacilou de início na posição dele em relação às tarifas, que penalizam muito o estado de São Paulo. Depois ele acomodou um pouco, se aproximou dos empresários, mas ele fica meio que um pêndulo, não é? Esperando para ver o que vai acontecer. É exatamente pelo diagnóstico que eu acho que é claro, inclusive no entorno do governador Tarcísio, de que é bastante improvável que, se ele romper com um desses campos, ou o campo mais pragmático ou o campo mais ideológico, se ele teria a chance de disputar uma eleição competitivamente para presidente. Então, ele precisa navegar nesse limite, né? Ele tem que fazer gestos ao ex-presidente Bolsonaro, mas também tem que sinalizar para o centro político, para os partidos políticos, que ele tem algum apetite para disputar a eleição. E como ele tem como você disse, as pesquisas indicam que ele teria uma reeleição tranquila no estado de São Paulo, ele fica, eu acho que, muito trabalhando no bastidor e publicamente procura demonstrar sua lealdade ao ex-presidente. Eu costumo dizer que o que o candidato da direita hoje não pode fazer é cair na tentação de comprar o que muita gente cobra deles, que é romper com o Bolsonaro. A ruptura com o Bolsonaro tem se mostrado muito nefasta para quem o faz. Inclusive, as urnas têm dado recados muito negativos para quem trai o ex-presidente. Então, é muito difícil navegar nesse ambiente, mas a gente está percebendo que os governadores, sobretudo, e não só o governador Tarcísio, estão tentando se equilibrar entre esses gestos de lealdade ao ex-presidente, que ainda é um cabo eleitoral muito potente para a direita, e a sinalização para o campo mais pragmático de que eles significam, sim, um pós-Bolsonaro. São candidatos do pós-bolsonarismo de uma direita um pouco mais prática, um pouco mais moderada. O desafio é você conseguir, sendo moderado, conseguir o apoio da direita mais radical, que sempre está muito demandando o enfrentamento ao sistema político. Agora, Fábio, e no caso de Bolsonaro, mesmo sendo preso, insistir em não apoiar ninguém até a última hora. Lula fez muito isso, né, quando o Haddad acabou disputando as eleições, por acreditar numa mudança do jogo político, alguma mudança no judiciário. E ele já vem com a narrativa também, inclusive os bolsonaristas mais próximos, de que não vão reconhecer uma eleição sem ele. Não é? E inclusive, sob as regras atuais. Eles tentaram, inclusive, na votação dessa semana, fazer com que volte aquela ideia do voto impresso. Então, a gente pode ter uma polarização grande, de novo, a negação da segurança das eleições aqui no Brasil e uma decisão de última hora que atrapalharia o potencial de um candidato como Tarcísio, por exemplo, não é? Bolsonaro tem uma dificuldade também do ponto de vista do que ele pensa em zelar pelo seu capital político, que é qualquer movimento que ele faça antes da hora, ele pode abrir mão desse capital político e ficar isolado, ficar sem, inclusive, apoiadores, sem aliados, no momento em que ele vai precisar de defesa jurídica, de um contexto de organização para o seu núcleo político, que ele pode deixar de ter se ele abrir mão hoje e apoiar um candidato. Então, quando ele arrasta, ele postega essa decisão sobre a candidatura, insiste na candidatura dele, que me parece hoje impossível, ele está tentando organizar o seu grupo político para, no último momento, no caso irrevogável, ele tenha que fazer um movimento político de alinhamento ao outro candidato. Agora, é muito diferente traçar estratégia para esse momento antes de você livre, ou seja, sem estar preso. A prisão, assim, o encontro com os fatos, ele costuma levar o político para uma situação de decisões mais pragmáticas. E Bolsonaro vai ter que fazer uma decisão, depois de condenado e preso, sobre o que ele pensa do futuro dele.
Porque uma reeleição do presidente Lula, estando Lula muito alinhado ao Supremo Tribunal Federal, me parece que seria evidente para ele que ele permaneceria bastante tempo preso. A possibilidade de anistia é quase zero. Uma troca de poder, uma alternância de poder levando a direita para o Palácio Planalto, abriria pelo menos uma perspectiva de que ele tivesse lá na frente uma anistia, até uma composição com o Supremo para se ver livre. Então, porque os candidatos já falaram, inclusive, na anistia e indulto, independentemente do que o Congresso venha decidir até lá, não é? Então, essa escolha ele vai ter que fazer em algum momento. E fazendo essas escolhas, estando preso, ele terá que conceder um pouco. Eu acho que hoje ele tem um discurso que, para mim, não tem outro. Ele tem que defender o seu capital político. Agora, no momento em que as coisas vão acontecendo, o calendário vai sendo cumprido, o roteiro for cumprido à risca pelo roteiro do Supremo, ele vai ter mais dificuldade de fazer esse cálculo político de defesa do seu capital, vai ter que pensar mais na sobrevivência do seu grupo político lá na frente. E tem o posicionamento do próprio PL, que é um partido grande que quer ter retorno nas eleições, tem a posição de apoiadores, nós vimos como o Malafaia tem influência sobre ele e pode ter influência sobre outros candidatos também. Aí entra também a questão dos evangélicos, mas antes de encerrarmos, eu queria falar de uma outra questão que causa apreensão em relação às eleições e que divide situação e oposição, que é a eleição para o Senado. Porque você falou, por exemplo, do Judiciário, do Supremo, próximo do governo Lula, mas um dos objetivos da oposição é conseguir eleger candidatos mais à direita que levem adiante um processo de impeachment contra Alexandre de Moraes. E aí abre um precedente importante em relação ao Judiciário, né? Essa é uma agenda, assim, o bolsonarismo está trabalhando já não desde 3 ou 4 anos para fazer mais senadores, para aumentar a bancada da direita, a direita mais radical, inclusive, dentro do Senado, com uma agenda muito clara de enfrentamento ao Supremo, de impeachment de ministro do Supremo. Ocorre que não é uma operação tão simples, né? Primeiro que, mesmo tendo maioria no Senado, à direita, seriam necessários ali 54 votos para aprovar o impeachment. Isso é bastante voto. E segundo que depende de uma decisão discricionária do presidente do Senado. O próprio Davi Alcolumbre disse recentemente que pode até 81 assinaturas que, se não houver a decisão dele, né, deliberada dele, de colocar em discussão o impeachment, não vai acontecer nada. Então, ele precisa ter os votos e precisa eleger o presidente do Senado. É uma construção complexa. Acho que ainda está no radar do bolsonarismo, mas ele precisa ter em mente que é muito mais fácil essa operação, inclusive de enfrentamento ao Supremo, se ele tiver o Palácio do Planalto alinhado. Se tiver um governo alinhado ao Supremo, o governo sempre tem instrumentos para diminuir essa maioria de direita no Congresso e, sobretudo, no Senado. Exatamente. E agora temos que acompanhar os próximos lances. Vai ter a CPMI também, que pode jogar contra o governo. Há um temor, por exemplo, de quebra de sigilos, porque você pega um pacote todo. Então, como você disse, ainda estamos a 15 meses das eleições. É isso, não é? Ainda tem um componente esse ano diferente para o nosso cenário doméstico, que é o cenário geopolítico, né? Você tem um presidente Trump longe de encerrar a sua jornada de sanções contra o Brasil, aparentemente, né? Então, se o governo norte-americano tiver ainda novas medidas contra o país, a gente pode sentir na economia alguns impactos que ainda não estão precificados e isso pode impactar a eleição de 26. Agradeço muito a participação do Fábio Zambelli, que é diretor de Public Affairs do Grupo Impress. Fábio, mais uma vez, obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, boa noite. Com vocês.